Olá, nesse vídeo vou te apresentar a história do profeta Elias. Gosta desses conteúdos? Então já deixa o like e se inscreva em meu canal, assim você fica por dentro de todas as curiosidades e histórias do mundo. Vamos lá! Elias foi um profeta e taumaturgo que viveu no reino de Israel durante o reinado de Acabe, século IX a.C. De acordo com o livro dos Reis, da Bíblia, Elias defendeu o culto de Javé contra a veneração do deus cananita Baal, que era considerado um culto idólatra. Deus através dele ressuscitou os mortos, fez chover fogo dos céus, e foi levado por um redemoinho, acompanhado por uma carruagem e cavalos em chamas, ou cavalgandos. No livro de Malaquias, o retorno de Elias foi profetizado antes que venha o grande e temível dia do Senhor, o que fez dele um arauto do Messias nas diversas fés que reverenciam a Bíblia hebraica. Referências a Elias aparecem no Talmud, na Misná, no Novo Testamento e no Corão. No judaísmo, o nome de Elias é invocado no ritual semanal do Havalá, que marca o fim do Shaba, além de outros costumes daquela religião, como o Seder de Pesach e o Brit Milá, circuncisão ritual. Elias é mencionado ainda em diversas histórias e referências no Hagadá e na literatura rabínica, entre eles o Talmud babilônico. No cristianismo, o Novo Testamento descreve como tanto Jesus quanto João Batista foram comparados com Elias, em determinadas ocasiões, tidos como manifestações dele. Além disso, Elias aparece, juntamente com Moisés, durante a transfiguração de Jesus. No islamismo, o Corão descreve Elias como um profeta grande e justo de Deus, que pregou intensamente contra o culto a Baal. Nenhum contexto acerca da pessoa de Elias é dado nos textos bíblicos. Seu nome, em hebraico, significa Meu Deus é Javé, e pode ser um título aplicado a ele devido ao seu questionamento ao culto de Baal. O desafio feito por Elias, característico de seu comportamento em outros episódios de sua história, tal como narrada na Bíblia, é ousado e direto. Baal era o deus cananita responsável pela chuva, pelo trovão, pelo relâmpago e pelo orvalho. Elias desafia não só Baal, para defender seu próprio Deus, Javé, mas também Jezabel, seus sacerdotes, Acabe e o povo de Israel. Após Elias confrontar Acabe, Deus lhe ordena que fuja de Israel para um esconderijo ao lado do riacho de Carite, a leste do rio Jordão, onde ele é alimentado por corvos. Quando o rio seca, Deus lhe ordena que vá para uma viúva que habita a cidade de Sarepta, na Fenícia. Quando Elias a encontra e pede a ela que o alimente, ela afirma que não tem comida suficiente para manter vivos ela e o próprio filho. Elias afirma que Deus não deixará que sua reserva de farinha e azeite se esgote, afirmando: Não temas, porque eis o que diz o Senhor, Deus de Israel: a farinha que está na panela não se acabará, e a ânfora de azeite não se esvaziará, até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a face da terra. Ela o alimenta com tudo o que resta de sua comida, e a promessa de Elias, miraculosamente, se realiza, e a mulher recebe a bênção prometida. Deus lhe dá o maná dos céus ao mesmo tempo em que negava comida ao povo de sua terra prometida, que lhe fora infiel. Algum tempo depois, o filho da viúva morre, e ela reclama, furiosa: Vieste, pois, à minha casa para lembrar-me os meus pecados e matar o meu filho. Movido por uma fé semelhante à de Abraão, Romanos 4h17, Hebreus 11h19, Elias ora a Deus para que ele ressuscite seu filho, demonstrando assim a veracidade e a confiabilidade da palavra de Deus. O primeiro livro dos Reis, 17h22, relata então como Deus ouviu a oração de Elias, a alma do menino voltou a ele, e ele recuperou a vida. Este é o primeiro exemplo de uma ressurreição relatada nas Escrituras. Esta viúva, que nem sequer era israelita, recebeu a maior bênção divina na forma da vida de seu filho, a única esperança de uma viúva numa sociedade antiga. A viúva então exclamou: Agora vejo que és um homem de Deus e que a palavra de Deus está verdadeiramente em teus lábios, fazendo assim uma profissão de fé que nem mesmo os israelitas haviam feito. Depois de mais de 3 anos de seca e fome, Deus ordena a Elias que retorne a Acabe e anuncie o fim da seca, não devido a qualquer tipo de arrependimento por parte dos israelitas, mas por determinação a se revelar novamente ao seu povo. No caminho,
Elias encontra Obadias, intendente de Acabe, que havia escondido 100 profetas do Deus de Israel quando Acabe e Jezabel começaram a assassiná-los. Elias envia Obadias de volta a Acabe, para anunciar seu retorno a Israel. Quando Acabe confronta Elias, ele se refere a ele como o perturbador de Israel. Elias responde devolvendo a acusação a Acabe, afirmando que ele é que teria perturbado Israel ao permitir o culto a falsos deuses. Elias então repreende tanto o povo de Israel quanto Acabe por tolerar o culto a Baal. Até quando claudicareis dos dois pés? Se o Senhor é Deus, segui-o, mas se é Baal, segui a Baal. Primeiro livro dos Reis, 18h21. O povo nada respondeu. O termo hebraico traduzido como verbo claudicar é o mesmo utilizado para dançar no versículo 26, utilizado para descrever a dança frenética dos profetas de Baal. Elias fala com uma ironia afiada. Israel, ao se envolver nesta ambivalência religiosa, estaria tomando parte numa dança religiosa fútil e selvagem. Neste ponto Elias propõe um teste direto dos poderes de Baal e Javé. O povo de Israel, 450 profetas de Baal e 400 profetas de Azerá são convocados ao Monte Carmel. Lá, 2 altares são erguidos, um para Baal e um para Javé, sobre os quais madeira é colocada. 2 bois são sacrificados e cortados em pedaços, que são colocados sobre a madeira. Elias pede então aos sacerdotes de Baal que orem para que o fogo acenda sob o sacrifício. Eles oram de manhã até o meio-dia, sem sucesso. Elias ridiculariza seus esforços, e eles respondem cortando a si mesmos e derramando seu próprio sangue sobre o sacrifício. A mutilação do próprio corpo era estritamente proibida pela lei mosaica. Os sacerdotes continuam a orar até o anoitecer, sem sucesso. Elias ordena então que o altar de Javé seja encharcado com a água de 4 jarras grandes, derramadas por 3 vezes, 18:33-34. Ele pede a Deus que aceite o sacrifício. O fogo do Senhor desce do céu, consumindo a água, o sacrifício e as pedras do altar. Elias aproveita-se da situação e ordena a morte dos sacerdotes de Baal, e em seguida, ora com furor para que a chuva volte a cair sobre a terra, o que acontece, simbolizando o fim da fome. Enquanto a menção final de Elias na Bíblia hebraica ocorre no livro de Crônicas, a inversão na ordem dos livros feita na Bíblia cristã, visando colocar o livro de Malaquias, que profetiza a vinda de um Messias, imediatamente antes dos evangelhos cristãos, significa que a aparição final de Elias no Antigo Testamento ocorre justamente no livro de Malaquias, onde se pode ler: Vou mandar-vos o profeta Elias, antes que venha o grande e temível dia do Senhor. Este dia é descrito como uma fornalha, no qual nada ficará, nem raiz, nem ramos, 4h01. No judaísmo, tradicionalmente, isto é interpretado como indicando que o retorno de Elias antecederá a chegada do Messias, enquanto no cristianismo a tradição dita que o ministério de João Batista teria cumprido essa profecia. Além disso, estes versos são vistos como a representação de que Elias teria um papel no fim dos tempos, imediatamente após a segunda vinda de Jesus.